Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Paróquia Santa Teresa de Jesus. Nós te convidamos, nessa nossa nova série, a conhecer um pouco mais sobre as vocações. Portanto, seja muito bem-vindo à série Minha Vocação. Em primeiro lugar, nós vamos conversar com Frei Paulo, nosso grande dirigente espiritual, sacerdote já há 65 anos, professor e atualmente é vigário aqui na nossa paróquia. Meus bons amigos e amigas, falar sobre o sacerdócio não é tão fácil. O que é sacerdote? Se abrirmos o nosso dicionário, nós vamos encontrar a sua origem. Vem de uma expressão latina, sacra dans. Significa aquele que dá as coisas sagradas, que dá as coisas de Deus. Uma definição fria, uma definição direta, objetiva. Mas o Concílio Vaticano II nos enriqueceu com uma explicação muito mais ampla e muito mais do dia a dia, dizendo que o sacerdote é o animador da comunidade. Animador. Vem da palavra latina anima. Significa alma. Então, o sacerdote é aquele que dá alma à comunidade, aquele que dá vida à comunidade. E a comunidade tem três dimensões: a dimensão de fé, de culto e de ação. A dimensão de fé é o sacerdote que ajuda os fiéis a aprofundarem a sua fé, não se contentarem com os conhecimentos obtidos na primeira catequese, mas se trata de uma riqueza tão grande que deve ser explorada através do estudo. Por isso que o sacerdote é aquele que continuamente está dinamizando as possibilidades de um conhecimento maior, mais amplo. Mas a comunidade também é uma comunidade de culto, é uma comunidade que celebra. Por isso, o sacerdote não é apenas aquele que reza para o povo, mas aquele que reza com o povo. Por isso, a incumbência dele é muito grande, no sentido de provocar o dinamismo dos fiéis na oração, no seu fervor, na participação. E a comunidade é comunidade de ação. É uma comunidade de mangas arregaçadas, pensando na pessoa do próximo, de tal modo que aí aparecem todos os trabalhos que são feitos no sentido de promoção humana, como também de assistência social. E não quer dizer que o padre é dono de todas essas dimensões da comunidade, mas ele é o que dá vida, o que movimenta, o que motiva os cristãos, as cristãs a agirem, a porem a mão na massa. Em síntese, é aquilo que o Papa Francisco consegue simplificar com poucas palavras, ao dizer que o sacerdote tem que ter como pastor cheiro de ovelhas. Portanto,
Esta é a pessoa do Padre. Cada um no seu estilo, cada um com a sua maneira de fazer, de agir, mas todos animados pelo mesmo ideal. Animar, dar vida à comunidade. Por isso, na igreja, nós nos santificamos. O sacerdote santifica o povo e o povo santifica o sacerdote. Estamos de mãos dadas, caminhando em direção sempre ao Cristo, o Senhor, o bom pastor. Vamos conversar agora com o diácono José Carlos. Assista ao vídeo e conheça um pouquinho mais sobre a história da vocação dele. Paz e bem. A alegria do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu sou o diácono José Carlos Ezequiel, diácono permanente da Igreja Católica Apostólica Romana da Arquidiocese de São Paulo. Hoje, exercendo o meu ministério na paróquia Santa Teresa de Jesus do Itaim Bibi. Esse ministério da diaconia. Nesse mês de agosto, a Igreja do Brasil celebra o mês vocacional. E nesse primeiro domingo de agosto, a Igreja celebra o ministério ordenado, que são os bispos, os padres e os diáconos. Diáconos transitórios e diáconos permanentes. Como é o meu caso, eu sou diácono permanente porque sou casado. Os diáconos permanentes são homens casados que exercem o ministério ordenado da diaconia. E nesse ministério, o diácono está a serviço da palavra, a serviço da caridade, a serviço do altar, a serviço do sacramento do batismo, do sacramento do matrimônio. O diácono exerce o serviço na paróquia, o serviço da caridade. Está a serviço do próximo. E eu me sinto muito feliz por esse chamado. Esse chamado que aconteceu há 21 anos atrás. E já são 15 anos ordenado. Deus me chamou, mesmo eu não sendo capacitado. A cada dia Ele vai me capacitando. É uma alegria imensa estar exercendo o ministério diaconal. E principalmente com vocês, paroquianos da paróquia Santa Teresa de Jesus, que me acolheram, aos freis e a todos os paroquianos. É uma alegria estar prestando esse serviço à igreja. E o diácono permanente, por ser casado, o bispo pede que a esposa dá de próprio punho autorização para que ele exerce os estudos e também seja ordenado. Porque o diácono permanente ele não está sozinho, ele está junto com a família. É uma graça muito grande estar a serviço da igreja, no ministério diaconal, que cada dia Deus vai me capacitando. É a misericórdia dele. Estou muito feliz por esse serviço.
E peço a Deus que Ele suscite bastante vocações ordenadas, padres e diáconos, e também as vocações religiosas, vocações matrimoniais, que são a família, a base da igreja, e também a vocação de leigos, que são os ministérios dos leigos. É o mês que nós devemos todos rezar para as vocações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e para sempre seja louvado. Amém. Agora nós vamos conversar com o Ricardo. Quando jovem, ele atuou em diversas pastorais e ministérios dentro da paróquia, mas atualmente ele estuda teologia na França. Vamos conversar com ele e conhecer um pouquinho mais sobre a história da sua vocação. Olá a todos, me chamo Ricardo, tenho 32 anos, sou seminarista na diocese de Fréjus-Toulon, no sul da França, e estou no penúltimo ano de teologia. Então fui convidado para falar um pouco sobre a minha vocação, porque estamos no mês vocacional e esse primeiro final de semana, vocação sacerdotal e religiosa. Bom, desde pequeno eu comecei a frequentar aqui a paróquia Santa Teresa de Jesus e desde muito cedo comecei já a ajudar nas missas como coroinho. Se eu não me engano, tinha 5, 6 anos. E eu lembro que quando me perguntaram o que eu queria fazer quando adulto, eu lembro que a primeira resposta foi padre. Acho que eu não tinha nem noção do que era, eu só via aqui os freis, né? Eu lembro do Frei Paulo celebrando a missa e tudo. E essa ideia ficou, né? E aí todo mundo que me perguntava, eu falava e tal. E cada vez mais eu participava da paróquia, nos grupos, né? Grupo de jovens, tinha o grupo do Atalho, né? No grupo de jovens, de coroinhas, pequenos cantores do Carmo, enfim, tudo que podia estar, eu estava, né? Como arroz de festa. E com 12 anos, então eu comecei a fazer encontros vocacionais para a Ordem do Carmo. E só que eu não tinha a idade de entrar, mas eu só ia, né, para participar, para alimentar a vocação. Nesse meio tempo, eu já mudei muitas vezes também de pensamento, né? Eu queria depois ser policial, ser bombeiro, já quis ser veterinário, quis ser médico, professor e tudo, né? Mas esse chamado para ser padre, para entregar minha vida a Cristo nessa dimensão, né, sacerdotal, sempre falou mais forte no meu coração. Então, por mais que eu fosse para outro caminho, acabava que eu sempre voltava para essa via, né? A via sacerdotal. E aí, fazendo acompanhamento com os freis, com o Frei Paulo e tudo, a gente foi discernindo, né, com leituras e tal, e foi discernindo que realmente existe um chamado para essa vida sacerdotal, né? E aí, quando eu tive a idade, então, já para entrar no seminário, eu comecei, então, eu ingressei, né? Então, eu fiz 5 anos no seminário da Arquidiocese de São Paulo, onde eu pude fazer minha formação filosófica e onde eu exercia alguns trabalhos pastorais. E depois, né, por providência de Deus, as coisas foram se encaminhando. Então eu fui para a Diocese de Fréjus-Toulon, na França, onde estou há quase 5 anos. Na Diocese de Fréjus-Toulon, então eu fui aprofundando ainda mais esse chamado, essa vocação,
fui encontrando o meu lugar na igreja da França e Deus, no caminhar também junto comigo, foi confirmando, e confirma ainda, né, porque não acabou, esse chamado através das pessoas, através de leituras, através de coisas que acontecem, de eventos na vida, né? Como a gente sabe, é um dos caminhos que ele utiliza. E então pude começar a teologia lá. Então agora começo o meu penúltimo ano. E é um pouco isso, um pouco rápido, né? A história da vocação, um pouco resumido. Mas se eu posso dizer alguma coisa assim sobre a vocação, é que é um caminhar com Deus, é um caminhar de discernimento, é um discernimento pessoal e um discernimento conjunto, né? Pessoal, porque a cada dia eu devo fazer esse discernimento na oração, com a ajuda do Espírito Santo, e também um discernimento conjunto, porque eu faço esse discernimento junto com a igreja, né? Então a igreja também discerne. Então a cada passo que a igreja fala, olha, te aprovamos para continuar mais um ano, então é um sinal também, é uma resposta assim, né? E aí vamos caminhando. Então eu agradeço muito a cada um de vocês que está acompanhando, peço a oração de vocês, oração pelas vocações, a oração da comunidade também pelas vocações, né? Porque minha vocação nasceu aqui nessa comunidade, Paróquia Santa Teresa de Jesus, e não só a minha, como de outros também, o que mostra que é uma paróquia ativa, é uma paróquia orante, é uma paróquia que pede a Deus vocações, né? E Deus responde com generosidade. Então, você que está assistindo, não deixe de rezar pelas vocações, não só pelos que serão padres, mas pelos que já são padres e que a cada dia enfrentam a batalha, né, de continuar na perseverança, na fidelidade, e que possamos nos santificar. Como dizia Dom Henrique, que já faleceu, né? Vale a pena seguir Jesus e é a única causa que vale a pena dar a nossa vida, né? Porque dar a vida por Jesus é dar a vida pelo próximo, pelos mais necessitados e os que mais precisam. Então, um grande abraço, rezem por mim e até mais, se Deus quiser. Nosso próximo convidado se chama Bruno. Ele é um membro atuante da nossa paróquia também e atualmente também estuda para se tornar padre. Vamos conversar com ele agora e também conhecer um pouco sobre o porquê ele se sentiu tocado a se tornar um sacerdote. Queridos amigos, amigas da Paróquia Santa Teresa de Jesus, aqui é Bruno, seminarista da Arquidiocese, segundo ano de Teologia, e vocês, como já me conhecem, eu desde 2001 sou paroquiano da Paróquia de Santa Teresa e fiz o meu discernimento vocacional, também parte na Santa Teresa, né? Hoje estou na Arquidiocese de São Paulo desde 2018 no seminário e com muita alegria fui convidado para neste mês falar um pouquinho sobre a minha vocação, a minha caminhada vocacional. Esse mês de agosto é dedicado às vocações. Aqui no Brasil nós rezamos pelas vocações, cada domingo lembramos de uma vocação específica na igreja e de modo muito especial no dia 4 de agosto nós celebramos São João Maria Vianney, o cura de Arnes, patrono, padroeiro dos padres e párocos de todo o mundo, né? A exemplo de Santo Cura d'Arnes, nós somos chamados, nós seminaristas, religiosos e diocesanos, a seguirmos este caminho de discipulado, de missionariedade, de entrega total a Jesus. O Santo Cura d'Arnes dizia que o sacerdote é o coração, é o amor do coração de Jesus. O sacerdote é o amor do coração de Jesus. E nós somos chamados nessa entrega integral a Ele, no seguimento da vocação específica dos ministérios ordenados. Eu, desde 2017, faço
caminho vocacional na Arquidiocese de São Paulo. E em 2018 ingressei no seminário propedêutico da Arquidiocese, em agosto, dia 4 de agosto, inclusive, do ano de 2018. Lá estive naquela metade de ano, no ano seguinte iniciei os meus estudos na filosofia, que fica na freguesia do Oque, em São Paulo, e agora estou aqui na teologia, cursando o 2º ano da Faculdade de Teologia. Sempre que nós pensamos na nossa vocação, a primeira coisa que temos que lembrar é que Deus nos chama à vida, e vida com dignidade. Essa é a vocação de todo ser humano. Como cristãos, somos chamados a nos reconhecermos como filhos de Deus e enxertados no corpo de Cristo. Essa é a nossa vocação como cristão católico. A partir daí, nós também somos chamados a discernirmos um pouco mais uma vocação específica para a nossa vida, podendo ser ela religiosa, diocesana, secular ou regular, e também a vocação matrimonial, vocação de pai, de mãe de família. Isso nós somos chamados quando pensamos na vocação. E o que é vocação? Antes de mais nada, a vocação é chamado de Deus. Vocare, do latim, nos lembra voz, chamado. Então, a vocação, antes de tudo, é um chamado de Deus. E quando Deus chama, nós precisamos responder, atender a esse chamado. Então, vocação é uma conversa, é um diálogo, onde Deus chama e nós respondemos com a nossa vida ao chamado de Deus. Abraçar a vocação e discerni-la nada mais é do que olhar para nós e vermos de fato ao que Deus nos chama. Querido jovem, nós somos chamados por Deus ao quê? Deus nos chama a sermos felizes. E a felicidade plena está em reconhecermos que Deus é o autor da nossa vida, Ele que desenha a nossa história. A partir do momento que nós abraçamos a nossa vocação, nada mais é do que abraçarmos o sonho que Deus tem para a nossa vida. Só assim nós conseguimos, de fato, mergulhar nesse grande mistério que é o plano de Deus, o plano salvífico de Deus para toda a humanidade. Na Santa Teresa vivi boa parte da minha vida e ainda nos períodos de férias eu consigo ajudar e servir junto a vocês e rezarmos juntos. Mas durante o ano eu exerço um trabalho pastoral ultimamente, nesse último ano, na paróquia São Camilo de Leles, que fica no setor Tucuruvi, região Santana, aqui de São Paulo. E lá também exerço os trabalhos que me são chamados, que são dedicados a mim. Então, acompanho as catequeses, sirvo ao altar, dou formação aos coroinhas e assim vamos caminhando para o cumprimento dessa etapa, que é a etapa formativa da teologia. No último dia 31 de julho, dia de Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus, eu fui instituído leitor pelo cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, na Catedral da Sé, na missa celebrada às 11 horas. E essa é uma das etapas para o caminho vocacional. Tanto a instituição do leitorato, que eu recebi agora neste último mês, como futuramente do acolitato, a admissão como candidato às ordens sacras, são etapas que nós vamos cumprindo e também, mais do que isso, são processos de configuração. A cada etapa que nós avançamos, nós somos chamados a estarmos mais próximos daquilo que Deus deseja para nós, para a nossa vocação e da missão que Ele tem a todos nós. Então, queridos amigos, nesse breve depoimento, nessa breve troca, eu gostaria de pedir a cada um de vocês que não se esqueçam de rezar por mim, pela minha vocação, nós que temos uma caminhada de muito afeto, de muito carinho. Vocês estão vendo esse vídeo, certamente boa parte daqueles que estão assistindo me conhecem, convivem comigo ou conviveram em algum momento desses 20 anos de caminhada que tenho na Santa Teresa. Peço que não se esqueçam de rezar por mim, rezar pelos meus irmãos seminaristas, os irmãos vocacionados, pelos sacerdotes. Afinal, a Eucaristia nos é dada por Deus, mas ela só acontece, esse mistério só pode acontecer no meio de nós, através das mãos do sacerdote. Então rezemos
para que Deus, em sua infinita misericórdia, nos conceda e nos envie sacerdotes para o cumprimento e o prosseguimento da missão aqui na terra. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. A vocação religiosa exige muitos sacrifícios. Ela não é uma caminhada fácil. Essa tomada de decisão precisa ser feita com muita oração, muita orientação e muito carinho. Orem pelos vocacionados. Este início de caminhar com Deus vai durar a vida toda. Assim como os leigos fiéis da Igreja precisam do direcionamento do Espírito Santo, os vocacionados e os sacerdotes também necessitam dessa comunhão diária. Portanto, intercedam junto a Deus pelas vocações. Pedimos a Deus que os sacerdotes, diáconos e os estudantes vocacionados continuem firmes e perseverantes nessa estrada junto a Jesus. Estes são os votos de todos os paroquianos e colaboradores da Paróquia Santa Teresa de Jesus. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo!